Olá, bem-vindos a mais uma conversa aprofundada. Hoje a gente mergulha num livro que é, assim, um pilar para quem pensa em investir a sério. O Investidor Inteligente, do Benjamin Graham. Oi. É um clássico absoluto, né? E o mais incrível é como as ideias dele, escritas lá atrás, continuam tão relevantes hoje. Talvez até mais, com tanta informação e ruído no mercado. Exatamente. A nossa missão aqui vai ser, então, destilar essa sabedoria. Tentar entender os princípios fundamentais que Graham deixou, focando no que realmente importa para construir e, principalmente, manter patrimônio, né? E, claro, evitar aqueles erros clássicos que tanta gente comete. E é legal pensar no Graham como um pioneiro mesmo. Ele tentou trazer lógica, racionalidade para uma área que parecia, e às vezes ainda parece, puro caos, né? O mercado financeiro. Totalmente. E ele já dizia algo que acho fundamental. O temperamento certo é mais importante que ter um QI altíssimo ou ser um expert em finanças super técnico. Sem dúvida. Ele batia muito na tecla do controle emocional, porque, no fundo, é isso que separa o joio do trigo no longo prazo. Essa capacidade de não se deixar levar pelas emoções do momento. Bom, e para começar essa organização de ideias, ele faz uma distinção que é crucial, né? A diferença entre investir e especular. Como ele define isso? Olha, para Graham, a definição de investimento é bem rigorosa. É uma operação que, primeiro, se baseia numa análise cuidadosa e profunda. Segundo, ela promete segurança para o capital que você investiu, o principal. E terceiro, busca um retorno adequado, razoável. Segurança do principal e retorno adequado. Não é buscar a próxima tacada de mestre, então. Não mesmo. Ele diz que qualquer operação que não atenda a esses três critérios é, por definição, especulação. E não que especular seja proibido, mas você tem que saber que está especulando e entender os riscos altíssimos envolvidos. Faz sentido. É ter clareza do que se está fazendo. Ele até cita exemplos históricos disso, né? Acho que tem um caso Sabolt Tire, algo assim? Isso, Savold Tire, lá em 1919, um exemplo clássico de euforia de mercado. A ação subiu absurdamente no dia do lançamento, acho que mais de 100%, uma loucura. Muita gente ganhou dinheiro rápido, Parecia um ótimo negócio. no começo. Pois é. Só que a empresa, na verdade, não tinha fundamentos sólidos. Era mais promessa e excitação. E pouco tempo depois, a realidade bateu, a empresa faliu e quem ficou até o fim perdeu tudo. Um lembrete bem duro, né? Sobre como a euforia pode ser perigosa. Um lembrete de que ganhos rápidos e fáceis geralmente vêm com riscos igualmente altos ou até maiores. E isso leva a outro ponto central dele, que você já mencionou. O controle emocional. O maior inimigo do investidor. É ele mesmo, exato. Essa é uma das grandes lições de Graham. Não é o mercado, não são os corretores, não são as notícias, são as nossas próprias reações, o medo e a ganância, que nos levam a tomar as piores decisões. Comprar no topo, quando todo mundo está otimista, e vender no fundo, em pânico. O ciclo clássico. Exatamente. A gente é contagiado pelo sentimento geral. Quando tudo está subindo, a ganância fala mais alto, o medo de ficar de fora, o FOMO, né? E aí a gente compra caro. Quando tudo desaba, o pânico toma conta e a gente vende barato para limitar as perdas, muitas vezes no pior momento possível. E dominar essa psicologia, essa montanha-russa emocional, é talvez o maior desafio para quem investe, né? Com certeza, é um trabalho constante de autoconhecimento e disciplina. E é aí que entram as ferramentas e os conceitos que Graham desenvolveu para ajudar o investidor a se proteger de si mesmo. E a ferramenta mais famosa, talvez o conceito mais associado a Graham e depois popularizado pelo Warren Buffett, é a margem de segurança. O que exatamente significa isso, além de simplesmente comprar barato? Boa pergunta. Não é só um desconto, tipo uma liquidação. É um princípio muito mais profundo. É, antes de tudo, um reconhecimento da nossa própria limitação em prever o futuro. É uma atitude de humildade, sabe? Humildade perante a incerteza. Interessante. Exato. A margem de segurança significa comprar um ativo, uma ação, por exemplo, por um preço que seja significativamente inferior ao valor que você estima que ele realmente valha, o tal do valor intrínseco. E essa diferença, esse gordo entre o preço e o valor estimado? É o seu amortecedor. É a sua proteção. Não é só para garantir um lucro maior, embora isso possa acontecer. O principal objetivo é absorver os choques, erros na sua própria análise, porque ninguém acerta sempre, ou eventos inesperados, má sorte, crises. Tudo isso pode acontecer.
A margem de segurança te dá espaço para errar ou para enfrentar tempos ruins sem ser devastado. Entendi. É uma rede de proteção contra o desconhecido e contra a nossa própria falibilidade. Ele dava exemplos práticos disso. Sim, historicamente ele chegou a usar métricas bem conservadoras. Por exemplo, comprar ações de empresas que estavam sendo negociadas na bolsa por menos do que o valor do seu capital de giro líquido. Ou seja, você pagava menos pela empresa inteira do que o valor que ela tinha em caixa e contas a receber depois de descontar todas as dívidas. Uau! Isso parece quase bom demais para ser verdade hoje em dia, né? Encontrar algo assim. Hoje é bem mais raro, sim. O mercado ficou mais eficiente em identificar essas barganhas óbvias. Mas o princípio continua válido. A ideia é sempre buscar essa discrepância significativa entre o preço que você paga e o valor que você acredita que o ativo tem, baseado na sua análise dos fundamentos do negócio. A forma de calcular pode mudar, mas a filosofia da margem de segurança permanece. E isso conecta com outra crítica forte que Graham fazia: a mania de tentar prever o futuro do mercado, especialmente extrapolando o passado recente. Nossa, ele era muito cético com relação a isso. E com razão, né? A história está cheia de exemplos de profetas que erraram feio. É um erro muito comum, especialmente depois de um período de alta forte, achar que aquilo vai continuar para sempre. Lembro de livros que ficaram famosos, tipo Dow 36 mil, ou até mais, né? Que surgiram na euforia dos anos 90. Exatamente. Dow 36 mil, Dow 100 mil. A premissa básica era: as ações sempre sobem no longo prazo, os retornos passados garantem os futuros, então o risco é quase zero e os valuations atuais são justificados ou até baixos. Pura extrapolação linear do passado. Ignorando completamente que os mercados são cíclicos, que as condições mudam, que os valuations importam. Totalmente. Ignorando a própria natureza humana da ganância e do medo que cria esses ciclos. Graham sempre alertava: o fato de uma ação ter subido muito não significa que ela vai continuar subindo, e vice-versa. O foco tem que ser na avaliação atual do negócio e no preço que você está pagando por ele hoje, comparado ao valor intrínseco estimado hoje. E a proteção contra perdas, sempre. A margem de segurança de novo. Sempre. Porque o futuro é, por definição, incerto. Prever taxas de juros, resultados eleitorais, crises geopolíticas, a próxima tecnologia disruptiva é extremamente difícil, para não dizer impossível, de forma consistente. Então, em vez de tentar adivinhar, proteja-se. Compre com margem. E para ajudar a gente a lidar com a volatilidade do dia a dia, com as notícias, com essa pressão toda do mercado, ele criou uma metáfora genial: o senhor mercado. Ah, o senhor mercado. É talvez a alegoria mais famosa e útil de todo o livro. É brilhante na sua simplicidade e profundidade. Como funciona essa ideia? Quem é esse senhor mercado? Imagine que você é sócio de um negócio, uma empresa, e você tem um sócio chamado senhor mercado. Esse sócio é, digamos, emocionalmente instável, para ser gentil. Ele é maníaco-depressivo. Bipolar, como você disse antes. Exato. Todo santo dia ele aparece no seu escritório e te oferece um preço. Ou ele quer comprar a sua parte na sociedade, ou ele quer te vender a parte dele. O ponto é: o preço que ele oferece varia loucamente, sem relação necessária com os fundamentos do negócio em si. E essa variação depende do humor dele no dia? Totalmente. Tem dias que o senhor mercado acorda eufórico, otimista com tudo, ele vê um futuro brilhante, acha que a empresa vai dominar o mundo. Nesses dias, ele te oferece um preço altíssimo pela sua parte ou quer vender a dele por uma fortuna. E em outros dias? Em outros dias, ele acorda num pessimismo profundo, tudo tá horrível, o mundo vai acabar, a empresa vai falir amanhã. Nesses dias, ele está desesperado para vender a parte dele por qualquer trocado ou te oferece um preço ridículo pela sua parte só para se livrar do problema. E a chave é entender que esse humor dele não reflete o valor real do negócio. Exatamente. Essa é a grande lição. O senhor mercado é um parceiro útil para te dar liquidez, você pode comprar ou vender para ele quando quiser, mas você nunca deve deixar que o humor ou as opiniões dele influenciem a sua própria avaliação do valor do negócio. Você, como investidor inteligente, faz sua própria análise e estima o valor intrínseco com base nos fundamentos. E aí você usa as ofertas do senhor mercado a seu favor, certo? Perfeito. Se o senhor mercado está em pânico e te oferece um preço muito baixo, bem abaixo do seu valor intrínseco estimado, com uma boa margem de segurança, talvez seja uma ótima oportunidade de comprar mais barato. Comprar quando há sangue nas ruas, como dizem.
Exato. E o contrário também vale. Se o senhor mercado está eufórico, oferecendo um preço absurdamente alto, muito acima do que você acha que a empresa realmente vale, talvez seja uma boa hora para considerar vender a sua parte para ele. Deixar ele ficar com a euforia dele. Mas a decisão é sua, baseada na sua análise de valor, não na cotação do dia que pisca na tela. Nunca na cotação do dia como definidor de valor. A cotação é só a oferta do senhor mercado naquele momento. Você não é obrigado a aceitar. Se o preço não te interessa, você ignora. Simples assim. A empresa continua sendo a mesma, os lucros continuam ou não sendo gerados, independentemente do humor do seu sócio maluco. Isso é libertador, né? Tira aquele peso de ter que reagir a cada notícia, a cada oscilação. E a história recente está cheia de exemplos dessas variações extremas do senhor mercado. O caso da Inktomi na bolha da internet é um que Graham menciona na edição revisada. Nossa, a Inktomi é um exemplo gritante. Em 2000, no pico da bolha, a empresa chegou a valer, achou uns 25 bilhões de dólares no mercado, uma fortuna. Sendo que ela nunca tinha dado lucro na vida, era pura expectativa, pura euforia do senhor mercado com a nova economia. 25 bilhões sem lucro. E o que aconteceu depois? O senhor mercado acordou do transe. A bolha estourou, a realidade se impôs. Pouco tempo depois, o valor da Inktomi despencou para algo como 40 milhões de dólares. Uma queda de mais de 99%. O negócio em si não mudou tanto em tão pouco tempo, mas a percepção do senhor mercado foi do céu ao inferno. Quem comprou no topo, levado pela euforia, se deu muito mal. Mostra o perigo de confundir o preço do senhor mercado com o valor real. E também o perigo de tentar ser mais esperto que ele o tempo todo, né? Tentar adivinhar o próximo movimento dele, o tal do market timing. Exatamente. Tentar prever os topos e fundos do mercado consistentemente é uma tarefa praticamente impossível. Pouquíssimas pessoas, se é que alguma, conseguiram fazer isso ao longo do tempo. E tentar fazer isso leva a outro problema: a negociação excessiva. Ficar comprando e vendendo toda hora? Isso, o que gera custos enormes. Tem a corretagem, tem os emolumentos, tem os impostos sobre os ganhos de capital. Cada giro na carteira vai comendo um pedaço do seu retorno. E pior ainda, aumenta a chance de você tomar decisões erradas baseadas no calor do momento, no ruído. Fiz tudo sobre isso, né? Se quem negocia mais tem resultado melhor ou pior. Sim, vários. Um estudo clássico é o de Brad Barber e Terence Odian. Eles analisaram milhares de contas de investidores individuais e a conclusão foi clara. Quanto mais ativamente as pessoas negociavam, pior tendia a ser o desempenho delas. Os custos e os erros de timing comiam os eventuais acertos. Então a paciência e a disciplina de comprar e segurar bons ativos comprados com margem de segurança tende a ser uma estratégia mais eficaz no longo prazo do que tentar ser um trader genial. Para a vasta maioria das pessoas, sem dúvida. A filosofia de Graham é muito mais sobre ser um dono de negócios paciente do que um apostador frenético no cassino do senhor mercado. Falando em euforia e momentos de mercado, Graham também tinha algumas ressalvas sobre os IPOs. IPOs, as ofertas públicas iniciais, certo. Especialmente para o investidor comum. Sim, ele era bem cauteloso com IPOs. A lógica é que, geralmente, as empresas abrem o capital quando o mercado está mais aquecido, mais otimista, para conseguir um preço melhor pelas suas ações. Ou seja, muitas vezes elas chegam ao mercado já no momento de valuation esticado. E o pequeno investidor, a pessoa física, muitas vezes só consegue comprar essas ações depois daquela alta inicial forte que às vezes acontece no primeiro dia, quando a demanda é grande. Exatamente. O acesso inicial no preço da oferta costuma ser mais restrito a investidores institucionais ou clientes preferenciais das corretoras. O investidor comum acaba entrando depois, já pegando o bonde andando, muitas vezes no pico da excitação e do preço. Historicamente, o desempenho médio dos IPOs depois dessa fase inicial não é lá essas coisas, né? E média não. Muitos estudos mostram que nos anos seguintes ao lançamento, as ações de IPOs tendem a ter um desempenho inferior ao do mercado em geral. Claro, existem exceções espetaculares, mas na média o risco é maior e o retorno nem sempre compensa, especialmente para quem entra depois da festa inicial. Ele cita algum exemplo disso também? Na edição revisada, Jason Zweig, que atualizou o livro, menciona o caso da Val Linux, outra empresa da era da internet. Teve um IPO estrondoso, a ação disparou no primeiro dia, uma coisa absurda, mas, de novo, a sustentação não veio
e o valor desabou drasticamente depois. Virou um pôster da euforia e da posterior decepção com IPOs daquela época. Então, a lição seria: cuidado extra com IPOs, especialmente se houver muita propaganda e euforia em torno deles. A chance de estar pagando caro pela excitação é grande. Exatamente. É preciso uma análise ainda mais criteriosa e uma margem de segurança talvez ainda maior ao considerar investir em uma empresa recém-chegada à bolsa. Bom, acho que cobrimos os pontos principais da filosofia dele. A distinção investidor-especulador, o foco no controle emocional, a margem de segurança como proteção, o ceticismo com previsões e market timing, a figura do senhor mercado e os cuidados com IPOs. Se a gente fosse resumir a essência do pensamento de Graham, qual seria? Olha, para mim, a filosofia central é que investir com inteligência tem muito mais a ver com gerenciar riscos e controlar o próprio comportamento do que com tentar prever o futuro ou buscar ganhos espetaculares da noite para o dia. É mais sobre defesa do que ataque, talvez. Em certo sentido, sim. É sobre construir um processo sólido, baseado em análise e princípios, e ter a disciplina emocional para seguir esse processo, mesmo quando o senhor mercado está gritando no seu ouvido, seja de euforia ou de pânico. A chave é essa disciplina, essa paciência, essa racionalidade em meio ao caos. E entender que a maior batalha, no fim das contas, é interna. É contra nossas próprias tendências humanas de reagir exageradamente aos eventos. Perfeitamente colocado. É reconhecer nossas limitações, nossas emoções e construir salvaguardas contra elas. A margem de segurança é uma salvaguarda, a diversificação é outra, ter uma filosofia de investimento clara é outra. Excelente. Acho que conseguimos passar uma boa visão geral dessa obra tão fundamental. E para a gente terminar, queria deixar uma provocação no ar. Uma reflexão para quem nos ouve. Manda lá. Se a gente aceita essa premissa forte de Graham de que o nosso maior inimigo no mundo dos investimentos somos nós mesmos, as nossas reações emocionais, a pergunta é: como a gente pode, na prática, construir processos e hábitos que nos protejam de nós mesmos? Boa pergunta. Por exemplo, será que estratégias como o investimento programado mensal, aquele famoso dollar cost averaging, comprar um valor fixo todo mês, não importa se o mercado subiu ou caiu, podem ser uma forma de automatizar a disciplina e nos blindar um pouco dessas reações impulsivas aos altos e baixos inevitáveis do senhor mercado? Fica aí a reflexão para cada um pensar em como aplicar esses princípios no seu dia a dia. Ótima reflexão final, porque a teoria é linda, mas a prática exige esses mecanismos para a gente não se sabotar, né? Exatamente. Bom, foi um prazer revisitar Graham com você. O prazer foi meu. Sempre bom voltar aos fundamentos. Com certeza. E obrigado a todos que nos acompanharam nesta análise. Até a próxima. Até a próxima.